Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da página do Jornal e Rádio Destaque de Esteio. Uma boa tarde. Iniciamos então com o programa Fala Conselheira. E na tarde de hoje, então, estamos com uma convidada, Kênia Carvalho da Silva, servidora do nosso município, bacharel em Direito, graduada em Gestão Escolar, magistério. Boa tarde, Kênia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, então. Boa tarde, Jana. Boa tarde às pessoas que estão assistindo conosco. É isso, tem uma certa história já aí com Esteio, né? Sou professora da rede há 23 anos, né? Então, também acompanho já bastante algumas histórias, né, essa tradição que Esteio tem, né, e é um prazer estar aqui hoje. Eu sou professora, sou bacharel em Direito, estou tentando concluir um pós, a gente trabalha bastante, fica tudo muito apertado, mas a gente vai se esforçando bastante. Ah, que legal, que bacana. Te conheço já de outras caminhadas, né? Vários encontros, inclusive quando tu estavas na Secretaria de Educação, tivemos a oportunidade de dialogar no Conselho Tutelar, né? Uhum. Pedimos desculpas, então, aos nossos ouvintes, deu um problema técnico no nosso microfone. Kênia? Repito, então, obrigada. Obrigada Boa tarde. por ter aceito o convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma professora da rede de Esteio há 23 anos. Hoje estou fazendo algumas atividades um pouco diferentes em Esteio, né? Estou participando aqui, que é um prazer. E estamos abertos a perguntas, a questionamentos, e é muito bom poder estar participando. Agradeço. Que bom, obrigada por ter aceito então o convite. Kênia, tu passaste pela Secretaria de Educação, né, num determinado momento, tive a oportunidade de trabalhar e dialogar, né, enquanto Conselho Tutelar, várias vezes. Hoje tu estás enquanto presidenta interina do Sindicato dos Municipais, é isso? Do CISME? Isso mesmo. Sim, tive uma passagem, foi na administração anterior, na Secretaria de Educação. Foi muito gratificante, aprendi muito. E hoje estou, desde o dia 23 de novembro, na direção interina do Sindicato dos Servidores Municipais de Esteio, que é uma honra para mim, né? Essa direção interina, ela se deu, teve um caminhar para que isso acontecesse, né? Ela tem uma validade, ela tem um tempo para ficar naquele espaço que, teoricamente, são de 60 dias determinados em assembleia do sindicato, né? Pelos próprios associados e participantes, servidores. Então, nós temos 60 dias. Nestes 60 dias, nós temos a incumbência, a principal e a prioritária, de instaurar o processo eleitoral da eleição sindical. Né, tendo em vista que a antiga presidente do sindicato faleceu, e havia alguns componentes que, em assembleia do dia 23 de novembro, ao se apresentarem, ao mesmo tempo que se apresentaram para os servidores nessa assembleia, também renunciaram. Né? Quando esse fato ocorre, a Assembleia pode determinar, se julgar necessário, uma direção interina. Essa direção interina ela vai ser composta por um tempo determinado para exercer aquela função de diretoria no sindicato, que é o meu caso nesse momento. Foi uma perda, né? O que ocorreu com a presidenta. A gente teve relatos de que ela já estava há longo tempo doente, enfim, já vinha demonstrando aí estado de cuidados, né? De afastamento. E isso, de afastamento, e acabou ocorrendo essa fatalidade, né? Sim. Mas, enfim, né? Sigamos, e o sindicato tem que continuar, a luta permanece, né? Em prol dos servidores. E como é que está, assim, a organização, então, para esse momento, assim, esse processo eleitoral que vai ter que ocorrer? Acho bem importante falar, Jana, sobre isso. Né? Nós vão encerrar aí umas 2 semanas de direção interina no sindicato.
Neste momento, a gente estamos com bastante dificuldades, dando prioridade nesse momento a essa eleição, seguindo todos os trâmites legais, né, para que não ocorra nenhum obstáculo, né, para esse pleito, porque é uma prioridade. Nós, servidores, temos essa necessidade de nos sentirmos representados, né, pelo sindicato. Isso já vem de algum tempo, essa necessidade, esse clamor. E hoje, atualmente, nós temos uma comissão eleitoral composta por um representante do CEPROL, do CEPERGS e do Sindicato dos Professores Municipais de Gravataí. Né, que são a comissão eleitoral é a Vitalina, a Angelita e o Luiz Henrique. Essas pessoas, então, estão lá e é elas que, de fato, se organizam com os procedimentos. O sindicato e essa direção interina, na verdade, ela dá subsídios para que esse trabalho deles possam acontecer, fornecendo informações sobre associados, a quantidade de escolas, de unidades de saúde, para que essas informações cheguem a estes locais. Nós, quando foi instaurado esse processo, nós tivemos a preocupação de fazer a divulgação do edital, que isso é de forma legal, que é de fazer divulgação do edital de convocação de eleições em jornal de circulação na cidade. Foi feito em 2 jornais, foi feito no jornal Vale dos Sinos e no jornal Diário Gaúcho, para que tenha acesso, né? E nós também tentamos nos preocupar que isso também chegasse também aos locais de trabalho dos servidores, né? Então, nós tivemos aí uma via sacra, né? Enviando a cópia do edital por e-mails, algumas pessoas nos retornavam dizendo que não haviam chegado, a gente não entende muito bem como é que esses e-mails não são abertos ou não são atualizados. Então, teve também uma outra batalha com isso, né, de modo que a gente conseguisse esse meio de comunicação. Acho que a gente conseguiu, em grande parte, atingir, né, mas de igual maneira ele foi publicizado nos jornais. E isso legalmente foi cumprido. Então, hoje nós tivemos o dia 4 e dia 5 foi o prazo de inscrição das chapas que iriam concorrer à nova diretoria, né? Atualmente nós temos homologada uma chapa. Uma chapa. Uma chapa. E já terminou o período de inscrição? O período de inscrição terminou ontem, dia 5, às 17 horas. Sim. Né? E essa chapa foi homologada, a nominata de todos os componentes da chapa, conforme previsto em lei, está fixado lá no sindicato. Né? Hoje também saiu em jornal justamente a homologação dessa chapa e a finalização do processo de inscrição. Agora nós temos um período que, se eu não me engano, vai até o dia 12. Poderia divulgar a chapa ou não? Não, nome é só através da só diz edital. que foi homologada, teve uma chapa inscrita e que agora, a partir de agora, então, conta prazo para impugnação, que são de 5 dias. Né? Então, entendi. Esse prazo está acontecendo. Se eu não me engano, ele vai até o dia 12 da semana que vem. Né? Então, essa função, nesse momento, essa direção interina, ela não é comissão eleitoral. Ela é uma comissão que subsidia todo esse trabalho dessa comissão eleitoral, né? Mas a gente está bem perto, a gente está atendendo servidores o tempo inteiro, às vezes alguns servidores nos informam que o edital ainda não chegou, que não houve possibilidade, aí a gente mostra lá que foi enviado para o local de trabalho o e-mail do edital. Então, nós temos em registro todos os e-mails enviados e os editais enviados até para unidades de saúde. Que legal. Então, está ocorrendo uma boa mobilização. Sim. E o diálogo, então, agora para apresentar a chapa, que é a única, isso pode mudar ou não? Não. De entrar uma outra chapa? Na verdade, pode haver impugnação da chapa, né? Por isso que tem esse período de 12 dias, até o dia 12, de 5 dias, né? Que algum procedimento ainda pode ocorrer. Sim. De fato, o que nós temos hoje, que eu posso te dizer e afirmar, é que temos uma chapa escrita que preencheu os requisitos legais. Sim. Tá? Que são requisitos legais previstos no Estatuto do Servidor. Sim. E a eleição está prevista para quando? A eleição está prevista para 20 de dezembro.
com 4 urnas fixas no hospital, na SMOV, na prefeitura e na sede do CISM. Urnas fixas. Ficarão lá das 9 horas da manhã às 20 horas. Tá? As outras urnas, temos 12 urnas que são itinerantes, na qual será feito um planejamento para que ela contemple, né, todas as escolas, todas as unidades de saúde e secretarias, para que a gente possa realmente atingir essa urna chegue para a votação de todos os servidores. De todos os servidores. E hoje, quantos filiados o sindicato tem? 1.800. E qual o número de servidores no município total? Se eu não me engano, 2.400. Uhum. E é por opção, né? Sim, sim. A filiação é por opção? Sim. Então tem também o sindicato também tem para o futuro esse desafio, né? Claro, de conseguir trazer esses 1.000 e poucos servidores que ainda não estão filiados. Sim, mas eles podem estar filiados em outros. Não tem outro sindicato, né? Que eles possam estar não filiados. Que eu saiba. Não que eu saiba. Uhum. Que legal. E é um desafio realmente, né? A gente, né, se comove pelo que ocorreu, enfim, com a presidenta anterior, mas é um processo que, né, tem que ocorrer, enfim, legal e mobilizador também, né? Porque mobiliza os servidores, né? Ele iria acontecer de qualquer maneira em meados de fevereiro do ano que vem. Sim, já iria ocorrer. Ele já está previsto, já estava previsto que ele tem um limite máximo para acontecer. Esse limite máximo para acontecer essa eleição seria lá em fevereiro de 2018. Nós temos uma situação atípica que se instaurou, que é de não termos uma diretoria, componentes mínimos de diretoria. Né, que foi por isso, então, que se deu essa nomeação dessa direção interina na Assembleia, para que essas pessoas pudessem articular e mobilizar para essa eleição, né? Então, na verdade, até os prazos, eles são um pouco diferenciados, porque a situação é atípica. Nós tivemos uma diretoria que não possui membros, número mínimo de membros para se manter, né? Considerando que, inclusive, a maioria renunciou, se afastou. Não é? Então, por isso que ocorreu desta maneira. Mas também é legal, é previsto em estatuto, a Assembleia nomeou, a Assembleia é soberana. Isso se deu por quê? A renúncia? Porque o que parece que foi uma renúncia quase que em massa, né? Porque na verdade foi assim, ó, Jana. Todos da diretoria, é isso? Não, a diretoria, a composição dessa diretoria, ela já vinha sendo reduzida. Nós já sabíamos que tinham pessoas que já não participavam do efetivo, né? Então, o que aconteceu? Com a falta da Aline, com o falecimento da Aline, ocorreu a necessidade de imediato, se apresentar um presidente do sindicato. Né? A Assembleia que aconteceu no dia 23, ela só ocorreu porque os associados, isso é muito importante nós citarmos, a Assembleia do dia 23 de novembro, ela só ocorreu porque os associados passaram abaixo assinados por diversos locais de trabalho, em rede, foi uma grande união de servidores que solicitaram uma Assembleia. Porque antes mesmo desse contexto ter se apresentado, nós já não conseguíamos ter uma Assembleia. Né? A gente solicitava que o sindicato fizesse uma Assembleia para a gente saber de algumas questões desse sindicato e da nossa categoria, que procedimentos poderíamos tomar, enfim, e as Assembleias não aconteciam. Então, até mesmo antes de ter acontecido isso com essa diretoria, de fato, esse abaixo-assinado mobilizou um número X de assinaturas passível de solicitar uma Assembleia. Sim. Quando esse abaixo-assinado foi entregue, o sindicato, a composição anterior, tinha 10 dias para convocar essa Assembleia. É um procedimento legal também. Sim. Pode falar. O sindicato municipal, ele é ligado a alguma federação? Não. Alguma central sindical? Não. Não? Mas poderia, né? Poderia. Uhum.
O que está acontecendo agora, que é muito importante, muito interessante que todos, que a gente saiba e que a gente até se sensibilize bastante com isso, é que os sindicatos da Redondeza, das cidades vizinhas, eles são muito parceiros. Então, se tu solicita alguma ajuda, algum apoio, algum carro de som, seja o que for, eles estão prontamente abertos e solícitos para te ajudar em qualquer coisa, né? E isso não tem uma explicação também, né? Não sei se vem ao caso, mas é importante a gente saber que os sindicatos se fortalecem, né? Aqui o da cidade vizinha, o de São Leopoldo, o de Gravataí, e assim a gente vai vendo que nós todos podemos estar em comunhão de ideias, lutando pelos mesmos interesses, porque a gente percebe que algumas coisas elas estão se repetindo nas cidades, nas suas administrações. Então isso se percebeu que essa união, na verdade, ela gera muita força e efeito. Sim. Eu acredito sim na força assim, dos servidores e de forma organizada, através de sindicatos. Acho que só se tem a ganhar, né? O trabalhador filiado a sindicato, enfim, um sindicato organizado e um sindicato que de fato defenda os interesses do trabalhador, né? E trabalhadora. Na verdade, quando um sindicato ele trabalha, ele tem um número de associados, mas ele, na verdade, acaba trabalhando para todos, né? Exatamente. Porque quando se tem uma conquista, não se tem a conquista só para os que estão filiados. É para a categoria toda, a gente tem uma conquista, né? Para todos. Para todos, né? Com certeza. Kênia, em relação à tua atuação ainda lá na secretaria, vamos falar um pouquinho sobre educação, que eu acho que é uma área... a tua área, né, de atuação e que tu desenvolveu muito bem e que tenho certeza que ama, que faz com amor. Quais os avanços e retrocessos que tu percebe, assim, até por ser militante também da educação, né, da luta por educação, como é que tu... E já passou pela gestão também, né? Já tem toda essa experiência. Como é que tu vê hoje? Então, Jana, na verdade, esses 23 anos de município de Esteio e passar por algumas administrações, né, por algumas políticas públicas, né, a gente se percebe sempre como um grande lutador das nossas causas, dos nossos ideais, seja qual for a administração, né? O que nos bastante entristece nesta administração, e é por isso que estamos bem mobilizados para isso, para compreender esse processo e para poder intervir nele, se necessário, é o retrocesso. Essa palavra, eu acho que ela está muito atual para o servidor público de Esteio, né? O servidor municipal público de Esteio. Eu acho que ela está uma palavra que está na boca, posso aí chutar sem medo, de 90% dos servidores, não é? Hoje, na área da educação, eu sou professora, eu tenho o maior orgulho disso. Eu acho que eu super acertei quando eu fiz essa escolha. E me orgulho muito de ser professora em Esteio, de ter participado de muitos movimentos, de muitas épocas, de muitas situações. Hoje, lamentavelmente, nós vivemos um retrocesso na educação, onde, de primeira mão, já te sinalizo que não há diálogo, né? Educação sem diálogo é muito estranho, né? Eu acho que as coisas não estão combinando, né? Mas acho que a primeira coisa que nós podemos sinalizar é isso: não há diálogo. E a gente pode ainda frisar um aspecto que é de fundamental relevância, que é o fato de que nós estamos percebendo hoje que as nossas conquistas, elas estão sendo banalizadas, né? Nós tínhamos uma caminhada Esteio, isso eu digo bem tranquilamente, uma caminhada de valorização da escola. Eu não estou nem falando de valorização dos profissionais da educação, veja bem. Eu estou falando de valorização da escola, das
concepções de educação, de metodologia de ensino. Para tudo isso se construiu, cada escola é de direito dela construir seu projeto político-pedagógico, construir o seu regimento escolar. A LDB dá autonomia, inclusive, para as escolas fazerem seus estudos, analisarem a sua realidade e, de fato, contribuírem para aquela escola vir atender a demanda daquela comunidade. E hoje nós tivemos, por exemplo, atualmente, uma resolução aprovada, resolução número 24 de 2017, eu não posso deixar de falar nela, né, que foi uma resolução que simplesmente disse que os nossos regimentos escolares, os nossos projetos político-pedagógicos, podem ser guardados, porque quem determina como serão as escolas é uma diretoria, uma hierarquia superior, né? E não... Então, por exemplo, aí vou citar a minha realidade, até poucos dias atrás, eu trabalho numa escola ciclada, por ciclos de formação, né? Não é uma escola seriada. E é a única da rede de Esteio. Nunca foi nos impostos sermos assim. E dá bastante trabalho ser uma escola ciclada, né? Ela tem uns movimentos muito diferentes. E essa escola nasceu ciclada. E desde então, a cada PPP regimento escolar que chega o prazo, vence o prazo para nós avaliarmos e revermos se é esse caminho que nós devemos continuar, sempre se quis continuar nessa caminhada. Sempre foram feitas, de fato, alterações para qualificar aquela proposta, né? Assim como tem escolas seriadas que também estão sempre em busca, mesmo no formato seriado, de estar valorizando e aperfeiçoando suas práticas. Tu fala da Clodovino? Falo da Clodovino Soares. Hoje a Clodovino Soares tem uma determinação que em 2018 ela não será mais ciclada. Tu sabe que a Clodovino Soares, a gente trabalha, né, quanto conceituar, diretamente com as escolas também, através de formação, atendemos demandas e mais especificamente as FICAIs, né, que a gente, só esse ano a gente ainda não acabou, né, mas a gente já está com 700 FICAIs. E isso para nós é uma sinalização, sinal vermelho aí. Mas, em referente ao Clodovino, que eu queria te falar é o seguinte, é uma escola que nos demanda muito pouco FICAI. Muito pouco. Tu vê, eu não tinha esse dado, que interessante. Nos demanda muito pouco FICAI. E quando a gente percebe, assim, em relação às FICAIs, porque as FICAIs têm um processo, tu sabe, né? Sim. A gente até, inclusive, já conversamos enquanto secretaria, quando lá tu estavas, e eu enquanto conselho, em uma reunião específica sobre as FICAIs. E a gente sabe que dentro da FICAI, a escola tem alguns itens a realizar antes de nos encaminhar a FICAI. E a gente percebe nitidamente assim, o vínculo da escola com a comunidade através do item 3.3. Quando se existe o vínculo ou não. Porque quando se existe o vínculo, dificilmente a FICAI chega para nós. Ela chega se existe ali uma violência e que a escola precisa manifestar, enfim. Mas quando existe o vínculo, e eu falo da Clodovino porque lá na Clodovino a gente percebe que tem um bom vínculo com a comunidade escolar. E isso reflete nas FICAIs, que o número é muito, muito, muito baixo, porque a escola consegue fazer esse diálogo com a comunidade e buscar o seu aluno. E a gente está com esse grande impasse com algumas escolas do município que estão com uma demanda muito grande e que não conseguem. Não conseguem fazer essa busca, esse resgate do aluno. E dificilmente, então, a visita na casa do aluno, né? A gente sabe que é uma prática que algumas escolas têm, outras não, até por demanda interna, né? Mas quando foi pensado a FICAI, entre Ministério Público, Educação, Conselho Tutelar, quando foi criada a FICAI, e com a sensibilidade de pensar em trazer esse aluno de volta para a escola, a FICAI ela aponta a visita domiciliar como uma alternativa da escola buscar esse aluno de volta, né, esse aluno infrequente.
Mas, enfim, a gente tem um impasse muito grande em relação a isso, né? E diante disso, a gente percebe o vínculo. Sim. O vínculo da escola com seus alunos e a comunidade escolar, que infelizmente é frágil. De algumas escolas é frágil. E enquanto tu fala do regimento interno, gostaria de salientar, e como fazer um comentário contigo e com nossos ouvintes, de que aconteceu uma certa situação comigo, daí enquanto conselheira, de uma determinada escola, me chegou uma situação de bullying, né, envolvendo uma aluna especial, e eu entrei em contato com a escola, né, através de um e-mail, requisitando o projeto político-pedagógico e o regimento interno, para ver de que forma, né, aquilo ali, a escola estava atuando e combatendo aquele ato de bullying, né, de preconceito contra a menina especial, enfim. E foi me respondido que o regimento estava por aprovação da Secretaria de Educação, né, que naquele momento não teria como nos fornecer. E muito nos preocupou, porque se a escola não tem nada que rege e que determine minimamente as suas medidas internas, né, em relação a isso, e as suas medidas pedagógicas, principalmente para combater, né, determinadas situações, principalmente o bullying, né, que o bullying às vezes ele vem muito mascarado, né, em piadas, em atos de racismo, enfim, né, Kênia. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu vou te garantir algo assim, ó. Provavelmente essa escola, eu não sei que escola é, não vem ao caso agora, mas as escolas em 2016, elas tiveram aí, acho que um prazo até de 2 anos, acredito que começou lá em 2015. Não vou afirmar que posso estar enganada, mas eu acredito que iniciou lá a análise dos regimentos escolares e dos projetos em 2015, para eles se concluírem em 2016 dentro do espaço escolar, com as suas revisões, com as suas alterações, modificações, enfim, né? Quando a escola se debruça sobre esses documentos, a escola avalia seu processo, né? Avalia as suas estratégias, avalia se até então está servindo aquela condução que aquela escola se propôs a fazer, se ela está sendo eficiente, eficaz. E provavelmente todas as escolas passaram por esse processo em 2015, 2016, para construir um documento que é a base da escola, que norteia toda a ação daquela escola, né? E esses regimentos e esses PPPs, eles ficaram até pouco tempo, pelo menos da Clodovino ficou até pouco tempo em Secretaria de Educação, preso. Porque a gente não entendia, não compreendia, e foi agora em novembro, a gente compreendeu por quê. Não, e a gente entende assim também que são determinações, né, de cima para baixo, de hierárquicas mesmo, né, de hierarquia, porque eu não vou citar o nome da escola, mas é uma escola que eu conheço e que eu sei que, sabe, que tem um bom trabalho, conheço a equipe diretiva, uma escola, né, que sempre foi uma referência. Claro, tem os acontecimentos pontuais, né, envolvendo os alunos, mas, sabe, isso me surpreendeu muito. Sim. Porque eu percebi que, né, que aquilo ali, aquela resposta foi uma resposta que talvez naquele momento a orientadora não queria me dar daquela forma, mas infelizmente era o que tinha para o momento, mais ou menos assim. E foi exatamente dessa forma, sim. Então nós temos todo um trabalho de análise em reuniões pedagógicas, de estudo mesmo, para neste ano, então, com a nossa nova administração, que já vinha sinalizando que haveriam mudanças, mas a gente não imagina que as mudanças vão
vão ser desta forma e que vão limitar tanto a nossa função dentro do espaço de trabalho, que foi determinante, né? Ela vem a resolução, ela veio nos dizer como a escola vai funcionar. Não interessa se a escola é A, se ela é B, se ela é C, se ela tem uma característica diferente da A, tem uma característica diferente da F, não interessa, elas vão funcionar todas da mesma maneira. E isso é um retrocesso sem tamanho, isso é uma afronta à capacidade dos profissionais da área de educação poderem avaliar o meio em que trabalham, as estratégias que se tem, que se pode fazer para melhor executar seu trabalho. Então, foi-nos tirado esse direito dos profissionais da área da educação de efetivamente podermos atuar sobre o trabalho e reavaliar ele e qualificar ele a partir da realidade que nós temos. Porque hoje nós temos uma linha padrão para todos em esteio. E isto, tu falou do vínculo, da escola que tem o vínculo, que se aproxima do aluno. A Escola Clodovino Soares, eu falo principalmente por ela, porque eu faço parte dela ainda, mesmo distante um pouquinho. Ela é uma escola que, por exemplo, os alunos mudam-se de região, às vezes bem distantes, saem da escola, pedem transferência e daqui um pouco mais eles voltam. Eles voltam, eles se submetem a um transporte público, ou a família ainda faz um esforço maior para bancar um transporte escolar. Então, a gente percebe vários movimentos. E a gente acredita que isso se dê, obviamente, também pelo projeto que nós tínhamos. Né? Claro que profissionais de educação comprometidos vão trabalhar bem de qualquer maneira, em qualquer formato, mas nós, como profissional de educação, eu quero te dizer e chamar a atenção das pessoas de que uma estrutura escolar, ela possibilita que a gente faça alguns diálogos diferentes de outras estruturas. Né? Por exemplo, numa escola ciclada que não existe reprovação, a gente tem que fazer alguma coisa naquele momento que aquele aluno passa automaticamente. Eu me comprometo com aquele aluno que passa automaticamente e eu percebo que ele tem um ritmo diferenciado. Eu não estou falando nem dos alunos de inclusão. Eu estou falando de um aluno que tem um ritmo diferente dos outros. Né? E todos nós temos habilidades diferentes uns dos outros. Né? Então, isso, para mim, é um retrocesso, não só para mim, mas a gente entende, a nossa escola, houve mobilização, os pais ficaram extremamente preocupados com a situação, os alunos, os maiores que compreendem o processo, se mobilizaram, mas nós tivemos o retorno de que já está decidido. É assim que a nossa administração, nesse momento, lida com os profissionais da área da educação, com as comunidades e o respeito pela história de cada escola nessa cidade. Sim. Assim, só para eu... uma pergunta que talvez não tenha nada a ver, mas eu não sei, gostaria que tu me falasse. O sindicato poderia fazer uma intervenção em relação a isso junto com a categoria ou não? Nós estamos pensando algumas estratégias, mas a gente estamos em contato com a assessoria jurídica para analisarmos as medidas que podem ser feitas, tendo em vista que a LDB dá autonomia para a escola. Né? Então, a gente fica numa situação um pouco difícil de compreender que forma que a gente lida com isso. A gente tentou, de muitas formas, conversar. Sim. Né? De tentar reverter uma situação que, para nós, é terrível. Mas nos escutaram, mas não nos ouviram. Eu participei do fórum de educação que ocorreu na segunda-feira. E analisando as metas, enfim, estratégias do plano de educação municipal, ali falava de gestão democrática. E daí a gente fala... aonde que entra a gestão democrática nesse processo? Eu vou te dizer uma frase que é a que nós estamos ouvindo muito, tá? Democracia e autonomia têm limite. É essa a frase do momento também. Então, eu tenho até dificuldade de me posicionar em relação a alguém que diga uma frase dessas. Porque me fogem... é de uma decepção tão grande num momento desses,
né, nós estamos em 2017, indo para 2018, e a gente tem que parar para pensar que a democracia e a autonomia ela tem limites, e alguém vai nos dar esse limite, como se nós não fôssemos capazes de compreender que limites são esses. É preciso alguém, num patamar superior, que diga, não, tu vai até aqui, porque até aqui nós sabemos quais são os limites, ninguém precisa nos dizer. O limite, por exemplo, de uma escola poder atuar da melhor maneira possível é o seu projeto político-pedagógico do regimento escolar, que não é praticamente mais definido por nós. Vou fazer umas intervenções aqui, Kênia. Tem claro. postagem, tá? A Verônica Nunes Rosa, obrigada, Verônica, por estar nos acompanhando. Jana, se puder, faça um apelo aí pedindo ajuda, doações, enfim, para nós conseguirmos ajudar a Mel. Beijos. A Mel, quem quiser ajudar a Mel, eu estou sem o WhatsApp agora, Verônica, para deixar os dados, mas tu pode mandar aqui para a página do jornal, que a gente coloca então na nossa página os dados, enfim, que a gente possa estar contribuindo aí no tratamento da Mel. A Mel é uma menina aí que está passando por um problema de saúde, ela é uma bebê, né? E precisou engessar todas as duas pernas, da cintura para baixo, enfim. Não tenho aqui agora o nome da doença que a Mel tem, mas, Verônica, a gente vai ser parceiro, sim, tu pode mandar todos os dados aqui para a página do jornal, que a gente vai estar contribuindo aí, mobilizando o pessoal em prol da nossa Mel. O Marlon Matos, estagiário lá do nosso Conselho Tutelar. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Marlon. Obrigada pela audiência. Marcelo Dias, Lisiane Silva, o colega comunicador Anderson Loureiro, a Cris Moro. Oi, Jana. Oi, Cris. Tudo bem? Beijão. O Roberto, Natane da Silva, Norma Lorena, Ana Maria Sanches, Jones Beneman, Marcos Lopes. Boa, Kênia, você me representa. Que legal. Abraço, colega. O Jones, desejando uma boa tarde. Obrigada, Jones. Patrick Gonçalves, excelente, Kênia. Me representa em todas as tuas falas. Olha a categoria aí, ó, te acompanhando. Obrigada pela audiência de todos. Sigamos, então, vou fazer a divulgação aqui dos nossos apoiadores da Rádio Jornal Destaque. Do Jeito Estamparia, estampa para todos os segmentos. Despachante, FOPA, tudo em licenciamento veicular. Casa Dic, tudo em tricô e crochê para você. Churras Tchê, trabalhamos nos sábados, domingos e feriados, das 11 às 14. Avenida Venâncio Soares, 1080 Canoas. Casa do Chefe Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 1808, Sala 202, Shopping Vila Bela. O X do Cléo, na Avenida Dom Pedro, 255, telefone 996898327 para a teleentrega aos domingos com música ao vivo à noite. Empório Santo, flora e artigos religiosos, Rua Rio Grande 453, Marco Oxós, transformando em Oxós sua ideia. Rua Padre Felipe, 1527. Ilê Ogum Onira, Rua Rio Pardo 663, Tenda de Ogum Choroquê, Vereador Paulinho de Odé Canoas, Ilê Reino dos Orixás, Avenida Esperança 69, Guajuviras. Daiane, bolos e doces para todos os tipos. WhatsApp 99364-7495 e a Casa de Axé de Oxum Pandá. Consultas pelo telefone 9855-16441. Império dos Chapéus. Também um abraço aí a todos os colaboradores da nossa Rádio Jornal Destaque. Então, Kênia, é um momento pela que tu fala, então, para a categoria da educação frágil, é isso? Mais uma, vamos lá, mais umas postagens. Vamos lá, a Rose Silva, Escola Clodovino Soares, ótima, professores ótimos. Deve ser mãe de aluna. Dúvida. Legal. A Graziela Oliveira Neto, orgulho total.
Terezinha Zamin está assistindo. Boa tarde, amigas. Boa tarde, Terezinha. A Graziela novamente. Realmente estamos vivendo um momento histórico em Esteio. Feliz e muito orgulhosa por fazer parte de muitas lutas. Rose Silva. Meus 2 filhos estudaram todo o ensino fundamental na Clodovino. A escola era ótima. Então, é um momento tenso, né? Que até as famílias aqui pelas postagens estão sentindo isso também, Sim, né? as famílias se mobilizaram de uma forma até bem inesperada para nós. Atingiu a todos, não há sombra de dúvidas em relação a isso. Atinge a todos, irá continuar atingindo. E, ao mesmo tempo que estamos num momento frágil, também estamos num momento de nos fortalecer. Tu podes ter certeza, Jana, e a quem está nos ouvindo, que nós, como educadores, que trabalhamos com o exercício da cidadania, com a lógica da democracia, que a gente não precisa dizer que tem limites ou não, mas que a gente vai se posicionar. Meu prazo, enquanto presidente interina do sindicato, é de 60 dias. Vai acabar, mas eu continuo como professora da rede. E eu tenho atitudes, eu tenho minhas convicções, eu tenho uma história que eu acompanho de Esteio, e nós vivemos um momento de tristeza. A nível de Estado também, né? A situação da educação isso vem se a educação refletindo. Como todo, né? Isso vem se refletindo. Frágil. Por isso que eu faço até um pedido a quem nos ouve, a quem vai compartilhar, a quem vai falar sobre essa nossa entrevista hoje, que preste atenção no que acontece, né? A gente percebe que existe um apelo midiático, né, para as pessoas bancarem essas mudanças que são autoritárias, mas percebam o reflexo que são dessas mudanças, né? Eu também gostaria, se tu me permite, Jana, de fazer o convite do dia 9. Claro, fique à vontade. Obrigada. Pode. Pessoal e comunidades de Esteio, né? Os servidores municipais de Esteio estarão no dia 9, na Rua Coberta, no sábado, a partir das 9 horas, concentrados. Depois iremos fazer uma caminhada até o Parque Assis Brasil, não é? Onde há uma comemoração para os servidores, que é um almoço oferecido pelo prefeito. Este é o nosso primeiro momento de nos mostrarmos, mostrar que nós não estamos aceitando, né? Nosso limite é esse. Essa manifestação do dia 9 é um primeiro passo, né? Provavelmente a nova diretoria que irá assumir e ser eleita, seja quem for, mas certamente dará continuidade aos manifestos, e outras estratégias que, se forem necessárias, serão feitas. Porque servidor municipal de Esteio tem história, tem caminhada, e não vai esperar sentado que alguém tome a decisão de dizer apenas que não vai fazer mais essas mudanças porque elas não são mais necessárias ou não tem mais cabimento, né? A gente vai mostrar que nós estamos posicionados. Esse é o primeiro passo, Jana. Eu convido a comunidade. No convite, no cartaz da manifestação, tem um convite para a comunidade que quer nos apoiar, que compreende que esses processos, os quais a gente está conversando aqui, outros que percebam pela cidade, nos acompanhem. Sábado, dia 9, na Rua Coberta, a partir das 9 horas, concentração. Servidores e comunidade sempre bem-vindos, porque nós não fazemos nada sozinhos. Que legal. Então, está em aberto aí o convite, sábado, às 9 horas, na Rua Coberta. A primeira manifestação, então, após essas decisões, é isso? Sim, sim. Foi tentado vários diálogos, né? Pelo que tu falou. Nós tivemos vários momentos de diálogo. Conselho de Educação, todos esses canais. Todos. Comissão de Educação da Câmara. Tivemos. Nós temos. Recorreram a todos os canais. Sim. Né? Sim. Nós temos até um conselho, nosso Conselho Municipal de Educação, veja bem, tu já participou de conselhos. Sim, e participa ainda. Participo. Não é? Nosso Conselho Municipal de Educação. Me diga, Jana, me responda uma pergunta. Onde os conselhos municipais se reúnem para fazer suas reuniões, seus encontros?
Não é na Casa dos Conselhos, na Prefeitura? Sim, a Casa dos Conselhos hoje ela foi, né, não existe mais, né, com aquele formato no qual era proposto para acolher todos os conselhos, né. Tem aquela a sala de reuniões, né, aquele mini auditório, que é lá onde ainda acontece as reuniões, pelo menos do Conselho da Mulher, a qual eu estou presidenta no momento. Mas eu acredito que os demais conselhos que não têm sede ocorrem lá. Sim. Veja bem, o Conselho Municipal de Educação de Esteio, ele funciona na Secretaria de Educação. Ele é quase um subordinado à administração. Porque é muito difícil, tu compreende que é de fundamental imparcialidade que tu tenhas um espaço que não esteja ligado às secretarias para que tu... É difícil não confundir e não... Isso. Então, por aí a gente consegue ter uma ilustração a quantas caminhamos, né? Isso nos preocupa. Nós já estamos sinalizando, nós já estamos conversando, muitas pessoas estão nos pontuando coisas muito graves. Eu não vou ser leviana de dizer isso aqui nesse momento. Mas as coisas serão apuradas, as questões que estão sendo trazidas a nós serão apuradas, e eu acredito nessa renovação do sindicato também. Não com a diretoria da qual eu estou fazendo parte, mas com a que virá. Com enfim, esse novo processo que está se dando, isso, né? Que legal que tu veio, Kênia, e que tu trouxe todas essas informações, né, para os nossos ouvintes. E até mesmo para mim, que não tinha conhecimento de algumas coisas, enfim. E é sempre uma troca, né, de conhecimento, né? Sempre uma troca. E eu vejo um momento, assim, frágil, sim, para a educação. E até gostaria de te sugerir, assim, que tu solicitasse da comissão do diagnóstico da criança e adolescente do município, que pudesse fornecer para o CISM, para vocês ali, o último diagnóstico da situação da criança e adolescente do município, tá? Para vocês acompanhar os índices e ver aonde que está a educação nisso, tá? Certo. Eu acho que é bem importante vocês terem acesso a este documento. Mas acredito também que, por ser um momento frágil, é um momento de união. É um momento que vai agregar a categoria, que vocês, né, vão poder se unificar, se fortalecer. Sem dúvida. E é uma luta, né? Sem dúvida. É uma luta que está dada aí a nível não só de município, a gente está acompanhando a nível de estado, né? Porque o desmonte, ele vem de cima, né? Ele está vindo de cima, né? De outras instâncias, né? Então vem repercutindo no estado, no município, e isso é muito triste. Tivemos momentos de retrocesso em todas as esferas, eu acredito, infelizmente. Mas está aí o nosso papel, não é? A gente precisa se posicionar. Verdade, concordo contigo. A população tem que se posicionar, não dá para ver as coisas acontecerem. Sim. E não se posicionar. Vou divulgar então as festas de Natal que as comunidades estão se organizando. Nós teremos no bairro Ípica a festa organizada pela líder comunitária das Mulheres da Paz, a Marli. Vai ser no dia 23/12, às 15 horas, lá no bairro Ípica. Quem quiser, tiver interesse de ajudar na festa, com refri, molho para cachorro quente, pão, brinquedos, pode entrar em contato com a Marli, lá da Ípica. O telefone da Marli, vamos ver, eu não tenho aqui anotado, mas ela está Marli Figueiredo no Face. Quem quiser localizar ela é Marli Figueiredo na página do Facebook. A festa também do bairro Três Marias, organizado pela ONG da Diversidade, vai ser no dia 10, a partir das 15 horas, lá no bairro Três Marias. E a festa, então, na Casa do Hip Hop, que eu estou organizando juntamente com a Associação do Hip Hop, vai acontecer no dia 15,
Às 17 horas, Kênia está convidada. Obrigada. Ali na Casa do Hip Hop. Essa festa vai contemplar as crianças da instituição de acolhimento, as 22 crianças que hoje estão acolhidas, e também as crianças da comunidade onde está a Casa do Hip Hop, que é aqui no nosso bairro São Sebastião, na rua José Guimarães. As crianças aqui da comunidade também irão participar. Que bacana. Vai ser uma integração, né? A gente convidou, então, as crianças da instituição de acolhimento, até para eles vivenciar um novo espaço, né? Que é a Casa do Hip Hop, aqui do município, e vai ter várias atividades, vai ser uma festa bem bonita, bem legal. Kênia, a gente já está finalizando, já estamos... Grazi Oliveira Neto está parabenizando. Parabéns, Jana. Obrigada, Grazi. Obrigada pela audiência, por ter acompanhado aí todo o nosso programa de hoje. Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam aí pela rádio e pela página do Facebook. Quinta-feira, então, estamos novamente. Kênia, eu deixo em aberto contigo aí para mais uma mensagem aos nossos seguidores, Sim. aos nossos ouvintes. Eu agradeço a participação novamente, é um prazer estar aqui. Eu me sinto comprometida atualmente com a diretoria do sindicato, mesmo sendo de forma interina, mas me sinto mais comprometida ainda com a cidade de Esteio, com a educação de Esteio, com as pessoas de Esteio, com os meus alunos, com os outros alunos, com os estudantes. Então, eu agradeço, me coloco à disposição no sindicato e peço que a comunidade participe dos movimentos, que procure compreender o que as mudanças que estão ocorrendo realmente refletem nos serviços. Ok, obrigada mais uma vez, obrigada pela presença, obrigada a todos os ouvintes e até a próxima quinta-feira com o programa Fala Conselheira.